Olá, eu sou Melina Morales. Eu vou falar um pouco agora de tumores palpebrais. Os tumores palpebrais, em sua maioria, eles são de origem epidérmica, ou seja, é o mesmo tipo de tumor que acontece normalmente na face, na orelha, no dorso do nariz. Os fatores de risco, em geral, são pacientes que têm a pele clara e que tomaram bastante sol ao longo da vida. História de tabagismo também é bastante importante, assim como histórico de tratamento por radioterapia, por algum outro tumor prévio, e histórico de já ter apresentado algum outro tumor de pele, então sempre há chance de desenvolver outro tumor parecido. Então, o que é importante saber para se suspeitar de um tumor maligno da pálpebra? Existem alguns sinais que são indicativos de malignidade, isso para qualquer tipo de tumor maligno da pálpebra, não importa o tipo. Seria presença de ulceração, ou seja, é uma feridinha que aparece na pálpebra, parece que vai cicatrizar, forma uma crosta, mas ela não cicatriza, ela abre de novo, ela sangra espontaneamente e aí fica uma história arrastada de uma ferida que não melhora. Então isso é bem característico de um tumor em fase inicial. Além disso, observando de perto, eles costumam ter pequenos vasos sanguíneos na parede da lesão. A palpação pode ter um pouco de insensibilidade e pode perceber também um endurecimento da pele naquela região. E outra coisa seria a alteração da pigmentação. A coloração daquela região muda e principalmente aparecem algumas áreas mais pigmentadas. Uma característica importante também é a destruição da arquitetura da margem palpebral. O que seria isso? É quando muda o aspecto normal da pálpebra. Eu vou mostrar algumas fotos. E uma dica muito importante também é quando os cílios naquela região daquela ferida caem e não voltam a crescer. Isso também é um sinal de malignidade. Então, se você tem alguma lesão assim e tem alguma dúvida, na verdade a melhor conduta é procurar o médico e passar por uma avaliação especializada. Porque o importante no caso de um tumor de pele, de um tumor de pálpebra, é fazer o diagnóstico de forma precoce, o quanto antes. Tratar aquele tumor ainda pequeno, porque aí a taxa de cura é muito alta, o tratamento é mais eficaz, com muito menos sequela. Se for feita uma cirurgia, a cicatriz é mínima ou mesmo nem aparece. E quais seriam os tumores benignos mais comuns? São os papilomas e os névoos. Então, nessa imagem vocês veem uma lesão que é bem seca, verrucosa, pediculada. Geralmente essa lesão não vem só, tem mais de uma espalhada nos dois olhos. Então esse é um típico papiloma, aqui já é uma lesão um pouco maior, mas também vocês observam que não há alteração da pálpebra embaixo dela, os cílios continuam crescendo normalmente através da lesão, então não há perda de cílios, então não temos aí sinais de malignidade. Aqui é uma lesão um pouco mais feia, porque é um pouco mais pigmentada, mas se vocês observarem, os cílios continuam crescendo bem através da lesão, a pele da pálpebra continua normal por cima dela, então não há alteração da arquitetura da margem palpebral, não tem sinal de malignidade nessa lesão. Aqui é uma lesão bem comum, isso é um névoa de pálpebra, um névoa cutâneo intradérmico, é uma lesão amelanótica e vocês podem observar que ela está bem na margem palpebral, bem na raiz dos cílios, mas os cílios conseguem crescer através dessa lesão, então também não tem sinal de malignidade. Aqui temos uma outra foto de uma lesão exatamente como a anterior, só que ela está um pouquinho mais atrás da linha dos cílios. Então, esse tipo de lesão, na verdade, não precisa ser tratado, não precisa ser retirado, a não ser que seja por um desejo estético, não há problema nenhum, apenas o importante é lembrar que todas as lesões que forem retiradas devem ser mandadas para análise pelo patologista para confirmar o diagnóstico. Os tumores malignos da pálpebra são, em sua maioria, carcinomas e o melanoma, que é mais raro. Os carcinomas podem ser basocelular e espinocelular. O basocelular é o mais comum, e o segundo mais comum é o espinocelular. As características deles são bem parecidas. Então, aí nessa foto, temos uma ampliação do canto interno da pálpebra e vocês podem observar que tem um pequeno espessamento com uma pequena ulceração central. É uma lesão bastante difícil de diagnosticar, na verdade apenas uma pessoa muito observadora ia conseguir ver na frente do espelho. Esse paciente, na verdade, foi diagnosticado pela dermatologista numa consulta de rotina. Então, essa é a fase ideal para tratar o tumor, quando ele está bem em fase inicial. Já nessa outra foto, temos
Uma lesão bem característica também. Aqui nós puxamos um pouco a pálpebra para baixo para mostrar melhor a área dessa feridinha que apareceu na margem da pálpebra, na região dos cílios. É aquela história da feridinha que apareceu, que não cicatriza, fica ulcerado. E se vocês olharem de um lado e do outro da foto, vocês observam que tem cílios e na região central o paciente já perdeu os cílios e não voltou a crescer. Então isso é um sinal de malignidade. Se a lesão evolui, aqui é um outro caso, nesse caso aqui já temos uma alteração da arquitetura da margem palpebral, ou seja, observem que a linha da pálpebra inferior já tem uma retração, tem um buraco no meio, e as bordas ao redor desse buraco estão endurecidas, estão elevadas. Se a pessoa palpar, vai sentir que tem uma sobrelevação e que está mais endurecido e pode perceber também a perda de sensibilidade, além da perda dos cílios nessa região. Então, são várias características sugestivas de malignidade nessa lesão, para carcinoma. Nessa outra lesão, mais para o canto, vocês observam as mesmas características. Tem uma ulceração central e ao redor da ulceração central, bordas peroladas, que nós chamamos lisas, brilhantes, com pequenos vasos sanguíneos e ausência total dos cílios. Então, é uma lesão bem sugestiva de malignidade. Mais uma lesão aqui, essa está fácil de ver, ela formou um nódulo arredondado, que vocês conseguem ver pequenos vasos sanguíneos ao redor da lesão. Não chega a formar uma ulceração central, mas observem que a região central tem um aspecto um pouco mais friável, chegando a formar um pouquinho de crosta e perda de cílios. Então, também é uma lesão sugestiva de malignidade. Até uma lesão como essa, por vezes, pode enganar, porque ela é bem arredondada, bem lisa, parece um cisto inocente, mas observem que ela tem vasos sanguíneos pequenos, ela tem alteração de coloração, tem pontos hiperpigmentados, ou seja, mais escuros, e nessa lesão não tem cílio nascendo através dela. Então parece simples, mas é sempre melhor procurar uma avaliação médica para tirar a dúvida. Então, os carcinomas basocelular e espinocelular, eles não costumam causar metástase. Na verdade, o problema deles é que eles têm um potencial invasivo, ou seja, um potencial de crescimento local. Eles vão crescendo e vão ocupando as estruturas ao redor. Então, o ideal é sempre detectar precocemente quando aquela feridinha começa a aparecer para tratar nesse momento. Então, a taxa de cura é maior, sequela é menor, como já mencionei. Já o melanoma é um tumor muito raro, mas que pode acontecer na região das pálpebras e talvez seja um pouco mais fácil de perceber que tem algo errado porque ele costuma ser pigmentado. Então, era um lugar na pálpebra que você não tinha nenhuma pigmentação e de repente apareceu, ou até mesmo pode ser que já tivesse alguma lesão ali, mas que sempre foi de um determinado jeito e de uma hora para outra começou a crescer, começou a ficar mais pigmentada, começou a ficar irregular, começou a ter um pouco de sangramento. Isso tudo é estranho, isso tudo tem que levantar suspeita. Nessa foto, então, tem uma fase inicial, uma pigmentação, tem um pouquinho de perda de cílios já. E nessa outra foto já um melanoma bem maior, é uma massa grande na pálpebra superior escurecida. E observem que tem até um pouquinho de sangue ali, ou seja, sangramento espontâneo. Isso também é característico de malignidade. O melanoma já é um tumor bem mais agressivo, apesar de raro. Então, o ideal é realmente diagnosticar o quanto antes, porque o pior fator prognóstico para melanoma é o tamanho da invasão, ou seja, quanto mais ele cresce, quanto mais espesso ele fica, pior é o prognóstico para o paciente. Em casos extremos, a mortalidade nesse caso pode chegar até 58%. Então, a principal conduta, na verdade, é ficar atento e fazer o diagnóstico de forma precoce. E para quem está começando a vida agora, na verdade, é pensar no futuro, é proteger do sol, que é o principal fator de risco.